Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa sexta-feira, 14 de julho. Agora na Espanha, 21 horas e 46 minutos. No Brasil, 16 e 46 da tarde. Gente, a BTC aqui no 4 horas veio visitar esse patamar de extrema sobrevenda. Como agora vem o final de semana, é muitíssimo provável que a gente comece a desenhar fundos ascendentes, topos descendentes e o centro gravitacional dessa cunha fique formado aqui a partir da VWAP semanal, que segue ali entre 30.600 e 30.700. É para lá que a gente está voltando. Se a gente olhar no intraday, a BTC, depois de esgarçar a lower, já está formando aqui um retorno em direção à própria VWAP, que a VWAP no intraday segue em 30.890. A VWAP semanal ficou ali em 30.670, 30.700. É para lá que a gente está voltando. Como o final de semana está só começando, o mais factível é que isso aqui se desdobre numa cunha triangular que vai aprisionar a BTC num bico para só explodir na esteira do esgotamento do final de semana. No 6 horas, vejam onde a BTC foi travar, na lower da banda de VWAP semanal. Na verdade, o que o mercado fez? Ele liquidou os dois lados, liquidou os shortados quando bateu 31.804, só que aí recuou. Hoje foi o dia dos foods, teve food para tudo quanto é lado. A Binance, comemorando 6 anos, reportou que ia demitir 1.000 funcionários, aí espalharam food de todos os tipos, até food no sentido de que uma suposta prisão do CZ estaria em andamento, o dono da Binance, enfim, uma bizarrice que acabou assustando alguns incautos. A sardinhada acabou despejando, a BTC foi beijar aqui, fez a mínima hoje em 29.900, que é a lower aqui da banda de VWAP mensal, mas no 6 horas segue dando vigência a uma bandeira de alta. Isso aqui em algum momento vai explodir em direção a 36 mil dólares. No diário segue o game. Essa agulhada de hoje beijou a mediana do canal de Keltner, que segue com as 3 linhas agressivamente apontadas para cima na projeção, segue ganhando espessura, a nebulosidade esverdeada. Na seara fática, a Binance, no seu aniversário de 6 anos, avisou que vai demitir 1.000 funcionários. O CZ reportou que a vida dele, desde da fundação da Binance, nunca foi de encarar um mar que não fosse turbulento. Agora a grande turbulência é o desafio regulatório. Ele está enfrentando sérios desafios na jurisdição norte-americana, seríssimos desafios nas jurisdições europeias. Apesar do Parlamento Europeu ter aprovado o MiCA, o Market in Crypto Assets, que é o marco legal regulatório para a zona do euro, o fato é que cada jurisdição está regulamentando de uma maneira. O CZ está tendo grandes dificuldades na jurisdição europeia. Enfim, ele disse que nunca navegou em mar tranquilo. Sempre foi uma guerra desde a fundação da Binance. Ele reportou que após o ICO do token nativo, BNB, ele teve que usar o serviço de suporte de uma empresa, de um amigo. Enfim, começou de forma muito improvisada e virou essa potência. E a Indonésia avisou que planeja lançar uma exchange nacional cripto. Seria a primeira estatal desse tipo no mundo. Uma exchange cripto estatal, pertencente ao regulador financeiro da Indonésia. A Agência Reguladora de Comércio de Mercadorias e Futuros seria a operadora dessa exchange cripto estatal. E a Libra Digital encontrou uma reação pública inusitada. Muitos britânicos não vão querer saber da CBDC, que vai rodar na blockchain do Banco Central Britânico, o Banco da Inglaterra. Os britânicos apelidaram essa Libra Digital de Bitcoin, fazendo uma referência ao Império Britânico, ao Reino Unido, né? Enfim, o fato é que os entrevistados deram conta de que há um temor de um escrutínio pelos órgãos regulatórios sobre o destino dos gastos dos súditos britânicos. Enfim, na seara geopolítica e finanças internacionais, os grandes bancos
finalmente ofertaram agora ao mercado um lucro estratosférico, o melhor trimestre de todos os tempos para o JP Morgan. Mostra que os grandes bancos ainda são grandes players do mercado de capital aberto. Enfim, agora com essa temporada de dividendos gordos para os grandes bancos, vamos ver como o mercado financeiro e os grandes bancos vão se comportar com a nova postura do Fed, que vai ser divulgada na reunião dos dias 25 e 26 de julho, se realmente o Fed vai encontrar um target final para o rally de aumento da taxa básica de juros e principalmente se o Fed, nessa temporada de vencimento de treasuries e bonds, vai embolsar a grana e tirar esse dinheiro de circulação ou vai iniciar um programa de recompras. Se o Fed, que é um dos maiores credores de treasuries e bonds, pegar essa grana e não recomprar nada, é como se ele estivesse sugando todo esse dinheiro do mercado, retirando liquidez do mercado. Seria uma postura dentro de um quantitative tightening muito, muito brutal que provavelmente vai impactar no sistema financeiro norte-americano. Então tudo agora depende da próxima reunião do Fed, que vai acontecer entre os dias 25 e 26 de julho. E o frenesi das ações de inteligência artificial, esse frenesi está perturbadoramente parecido com o boom das empresas.com e de computadores pessoais. Enfim, analistas acham que houve um exagero na capitalização de algumas empresas ligadas à inteligência artificial. E o dia da Bastilha na França hoje foi um pouco sombrio depois de toda a convulsão social que a França viveu nas últimas 2 semanas. O fato é que não houve nada para se comemorar. Foi uma das comemorações mais desanimadas das últimas décadas. Enfim, justamente porque se comemora o dia da Bastilha logo depois de uma mega convulsão social que a França teve que debelar. Enfim, a BTC aqui no 6 horas segue dando vigência à nossa bandeira de alta. Beijamos a lower da banda de VWAP mensal. Isso aqui provavelmente vai evoluir para mais uma cunha triangular lá no 4 horas. Isso está muito claro. Como o final de semana está chegando e no final de semana não acontece muita coisa, isso aqui vai ficar pipocando. Em algum momento isso vai explodir para 36 mil dólares. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, fiquem com Deus, grande abraço.